confortados por Ti. Então fala conosco, use a vida da Sueli para falar conosco, sabemos que o Senhor já falou com ela e sabemos que o Senhor tem muito a falar conosco. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. A paz. Gente, eu sou muito tecnológica, só que não. Tudo bem, gente? Quantos aqui estão passando por problemas? Nossa, tem pouca gente. Não quero falar sobre isso, estou traumatizada. E alguém aqui já perguntou para o Senhor por quê? Nossa, todo mundo aqui é muito ovelhinha de Jesus. Você levou bronca? E alguém aqui já perguntou para quê? Ok. Vamos abrir as Bíblias em Mateus 26, 39, por favor. O Natão não vai pôr a cola? Já tá? Obrigada. Então, vamos lá. Mateus 26, 39 diz assim: Indo pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A gente vai começar nesse texto, mas a gente vai falar sobre mais alguns textos. E quando eu fiquei sabendo, há não tanto tempo atrás, que eu ia conversar hoje com a igreja, eu fiquei falando para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Né? Porque a palavra passa primeiro pela gente. Né? E perguntando para o Senhor, né, a respeito disso, o que me veio ao coração foi o seguinte: é o que eu já estou falando com você. Né? E não é de agora. E foi acontecendo algumas situações durante essa semana. Eu sei que hoje é só quarta-feira, mas parece que já faz 1000 anos que eu estou passando por algumas situações nessa semana. E durante uma oração junto com o Raul, foi ontem, né? Eu perguntei para o Senhor: Senhor, no que o Senhor vai glorificar o seu nome nessa situação? Então, o tema da mensagem é exatamente essa: fazendo a vontade de Deus. Mas fazendo a vontade de Deus para quê? Né? Esse texto está dentro do relato do Getsemane, né? Quando Jesus estava conversando com o Pai, e ele não foi sozinho ali para o Getsemane. Primeira coisa, ele chamou os discípulos, dentre eles os 3 mais chegados, e ele falou: vem estar comigo, né? E quem aqui pode dizer o que eles fizeram? Não vale o pastor falar. Eles dormiram. E aí Jesus pegou e falou isso aqui a primeira vez. Aí ele foi lá, chegou nos 3, né? Pedro, João e Tiago no barquinho. Chegou nos 3 e falou: escuta, vocês estão aí dormindo, eu estou angustiado. Como é que vocês conseguem fazer isso? E aí a palavra fala que Jesus foi lá e falou de novo a mesma coisa para o Senhor. Mas ele fala: contudo, que seja feita a sua vontade. Aí ele voltou lá nos 3, eles estavam fazendo o quê? Né? E não era uma soneca, gente. Era aquela dormida gostosa. Aí o texto fala que Jesus simplesmente foi lá e voltou a falar com o Pai. E aí quando ele voltou, eles continuavam na naninha deles. E aí, o que a gente consegue perceber aqui, nessa primeira porção do que a gente está conversando agora? Que nem sempre, isso, a primeira coisa, eles deixaram de ser discípulos e amigos de Jesus por causa disso? Não. A Bíblia fala que existem amigos mais chegados do que irmãos. Mas, nem sempre na hora da angústia, no vale da sombra da morte, que era o momento que Jesus estava passando, Jesus ali era a humanidade dele gritando para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, que eu vou, mas se eu realmente tiver que tomar dele, que seja feita a tua vontade.
mas nem sempre os melhores amigos, as pessoas que a gente ama e que amam a nós, aqueles 3 discípulos amavam a Cristo. Eles não vão passar junto com a gente. Só que a lição que a gente pode tirar daí é que o Senhor estava ali com Cristo. Ele não passou sozinho, nem naquele momento, nem durante o caminho do Calvário, nem no momento que ele foi preso, porque logo em seguida foi quando Jesus foi traído, e ele continuou sem estar sozinho, Deus estava ali com ele, e nem durante a crucificação, na ressurreição e assim por diante. E uma outra lição, Jesus ele correu para quem ele sabia, com quem ele podia contar. Ele foi para o colo do Pai. Ele foi se prostrar diante daquele que é o eterno, que é o onipotente, que é o onisciente, para aquele que ele queria agradar de verdade. Ele veio para servir, mas ele veio com um propósito de fazer a vontade do Pai. Amém? Então, essa é a primeira lição dessa noite, e eu comecei a pensar para a minha vida, primeiramente. Muitas vezes a gente vai achar que está sozinho, mas o Senhor está passando no vale da sombra da morte com a gente. Mas, por que Jesus buscou fazer a vontade do Pai? Lá em João 17:1-5, a gente vai ver, então, Jesus orando por Ele mesmo, né? E Ele fala desse jeito: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o Teu Filho, para que o Teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Percebe que Jesus está falando com o Pai, mas ele está falando a respeito dele mesmo na terceira pessoa. Isso mostra humildade, né? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, ele viveu a vida dele todinha buscando fazer a vontade de Deus. Só que esse buscar a vontade, fazer a vontade de Deus, não tinha a ver com ele. Tinha a ver com o Pai, tinha a ver com mostrar a glória de Deus e apontar o reino dos céus. Nada do que Cristo fazia mostrava a ele, mas apontava o reino de Deus. E era intencional. Cada cura que Jesus realizava, cada milagre que Jesus realizava, cada morto que Jesus ressuscitava, cada fariseu que Jesus argumentava, apontava para o reino dos céus, apontava a misericórdia de Deus, apontava a graça maravilhosa de Deus. E o que isso mostra também, trazendo para a nossa realidade? Cada situação que a gente passa não tem a ver somente com a gente. O sofrimento de Cristo não tinha a ver com Ele. O fazer a vontade de Deus, quando Ele estava sofrendo ali na cruz, obedecendo ao Pai, não tinha a ver com Ele, tinha a ver com a gente. Ou seja, trazendo isso para nós, cada vez que a gente está passando por alguma situação na nossa vida, seja ela qual for, não tem a ver somente conosco. O momento que a gente está passando na nossa vida, a nossa vida ela é um todo, ela não é um tempo, um momento único, ela é um todo. Eu não sei qual é o tipo de tribulação, a profundidade de tribulação que cada um de vocês possam estar passando. Somente aqueles que levantaram as mãos, tá? Quem não levantou a mão é porque está muito na boa vida. Sentiu uma inveja. Mas saibam que não tem a ver somente com você. Não tem a ver somente comigo. Tudo que aconteceu em relação à igreja, o novo templo, né, que a gente vai pisar em breve, não tem a ver somente com aquele espaço. Não tem a ver com a placa da igreja, tem a ver com o reino. Tem a ver com o nome do Senhor sendo glorificado.
Eu não sei quantos aqui sabem, mas eu tive uma trombose cerebral, né? E foi isso que eu estou falando agora foi algo que eu comecei a aprender lá atrás. De vez em quando eu esqueço, aí Deus vem e dá um puxão de orelha. E durante o processo da trombose cerebral, eu fui aprendendo isso, que as pessoas todas estavam me observando, como que era meu comportamento, né, diante da doença, como era o comportamento do Raul diante da doença. Quando eu passei pela cirurgia, o fato de eu ter raspado a cabeça, foram conversar com a Renata. Nossa, mas ela raspou a cabeça e ela está feliz. O cabelo cresce. Por quê? Jesus estava me curando. E o nome dele estava sendo glorificado. Eu fui livre da morte. Alguém aqui já viu algum crente de verdade, discípulo de Cristo, passar por uma internação e sair dessa internação sem ter falado de Jesus para alguém? Docinho passou por isso faz pouco tempo. André passou por isso na UTI. Eu passei por isso na UTI. De enfermeiros irem até meu quarto e eu orar por eles. Da enfermeira me tirar do meu quarto, levar no quarto de outra pessoa e orar e a pessoa aceitar Jesus e assim por diante. Velório de crente a gente já sabe, vira um negócio, né, de salvação e assim vai. Não é apologia a doenças, mas a questão aqui é o que a gente está fazendo com aquilo que o Senhor está colocando na nossa mão. A gente está colocando a culpa no diabo ou a gente está perguntando para o Senhor, Senhor, essa é uma oportunidade do seu nome ser glorificado? Esse aqui é o centro da sua vontade? O centro da vontade do Senhor é o lugar mais seguro para a gente estar, ainda que seja no meio de uma guerra, ainda que seja no Getsemane, sabendo que a gente está indo para a cruz. Confiem nele. Amém? Lá em João 4,34, Jesus ele diz assim que a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra, né? E é muito interessante esse versículo, porque ele está entre a história da samaritana, ele tinha acabado de conversar com a samaritana, e é bem no momento que ela sai toda frenética, indo contar para todo mundo quem era Jesus, que ela tinha acabado de conhecer Jesus, e é o momento, então, que os discípulos estão chegando, falando a respeito de comida, e aí Jesus fala isso para eles, né? E aí, logo depois, Jesus fala que os campos estão brancos, olha que piração, né? Que são poucos os ceifeiros, e dali a pouco ele pega, e logo depois disso tem um grande arrependimento em Samaria. Uma lição importante desse versículo que a gente pode trazer para a gente. A vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, ela vai saciar a nossa alma. Ela traz uma plenitude completa. Ela traz, porque é o lugar que a gente tem que estar, é o lugar que é mais seguro para a gente. Ele estava no meio dos samaritanos, ele estava no meio dos inimigos. Ele estava falando para uma mulher sobre sede, que nunca mais ela ia ter, então está saciando a alma dela. E ele está falando de vida eterna. Tem grande salvação em meio aos samaritanos. Tudo aponta para o reino. Qual que é o desejo da nossa alma? De repente, a grande luta que a gente está passando nesse tempo não tem a ver com lutas externas, mas tem a ver com a luta interna. Tem a ver com saciar a sede, que nada do que é externo tem conseguido matar essa sede, tem conseguido matar essa fome. Então, pergunte ao Senhor nessa noite, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Que nada do que eu tenho feito tem conseguido trazer plenitude para mim, tem conseguido matar isso que eu sinto dentro de mim, tem trazido quietude para a minha alma. De repente, o centro da vontade de Deus para a sua vida é simplesmente aquietar e saber que Ele é Deus. Amém? Cumprir a vontade de Deus traz esperança de vida, traz paz, traz alegria, traz perdão, traz regeneração.
ainda que seja na vida eterna. Ao cumprir a vontade de Deus, Cristo ele mostra que o amor dele é incondicional para as nossas vidas. E é para todo mundo que crê nele e entrega a vida para ele. E declara que ele é o único Senhor, é o único Salvador, quando consegue enxergar isso através do Espírito Santo. Aonde a gente pode ver isso? No momento que Jesus está ali na cruz entre os dois ladrões. Lá em Lucas 23, do 39 ao 43. Quando o ladrão que está ao lado dele, lá no verso 42 vai falar disso. Ele reconhece que ele pede para Jesus lembrar dele quando chegasse no paraíso e entrasse no seu reino. Eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. Ele não simplesmente pede para Jesus lembrar dele no paraíso. Ele fala, quando entrares no paraíso, entrares no seu reino. Ele declara que o reino é dele. Naquele momento, ele reconheceu que Jesus é o Cristo. E Jesus fala, ainda hoje você estará no paraíso comigo. Isso é tão louco que Jesus nem tinha morrido ainda, nem tinha ressuscitado ainda, e ele já estava falando a respeito de vida eterna para um cara que era pecador, do lado dele. Agora vem aquilo que é mais transformador ainda, que é uma virada de chave. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. E não é qualquer Pai. Ele conhecia o Pai eterno. Ele sabia quem estava garantindo ele. Ele não estava fazendo aquilo porque ele estava obedecendo um Deus qualquer, um Deus feito por homens. Ele estava fazendo porque ele sabia que aquele que garantiu, aquele que ele estava obedecendo, que ele estava ali na cruz, que ele estava obedecendo e por estar na cruz, era o Deus que criou os céus e a terra, era aquele que ele tinha intimidade, que garantia ele, é o Pai eterno, é aquele que nos adotou através de Cristo. O pastor André falou aqui no domingo que ser filho de Deus não é um título, é um fato. Jesus ele tinha plena consciência disso, então ele tinha certeza daquilo que ele podia falar para aquele ladrão. Ou seja, esse é o mesmo Deus que está aqui com a gente hoje. Ele nos garante. É Ele que a gente serve, a quem a gente serve. É a Ele que a gente pode ter certeza de falar, Senhor, eu faço a sua vontade, eu me rendo à sua vontade. Qual é ela para mim? Porque Ele garante a gente. A gente não precisa temer o amanhã, a gente não precisa temer as lutas que a gente tem passado. Elas são passageiras, elas são passageiras. Elas vão nos ajudar a sermos moldados, a sermos mais responsáveis, a nos aproximarmos mais do trono da graça do Senhor, a termos os nossos dons aflorados, lapidados, e o Senhor a gente vai se aproximar mais do Senhor. É esse Pai. Por isso que Jesus pôde falar aquilo para o ladrão, antes de ter morrido e antes de ter ressuscitado. Então, nessa noite, pergunte ao Senhor, aquela pergunta lá do começo da nossa conversa. Talvez não seja para quê, nem por quê, mas, Senhor, aonde eu estou, dentro da sua vontade, nesse mar de problemas e de tribulações que eu tenho passado na minha vida? E nisso tudo, no que o seu nome vai ser glorificado? As pessoas têm olhado para mim e têm glorificado o seu nome? Eu tenho sido um obreiro aprovado? Aonde o Senhor quer me lapidar, que eu vou crescer em profundidade, em maturidade contigo? Eu comecei a fazer essa pergunta, porque não dá para pôr tudo na conta do diabo. Até o diabo, ele age até onde Deus permite. Ele não sai agindo assim, vou tocar aqui, 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 aqui. Deus não permite isso. A gente tem passado por um monte de situações, como igreja, como corpo de Cristo. Eu acho que não foi só eu que percebi isso aqui.
como igreja em conjunto e cada um na sua vida particular. Os pedidos de oração mostram isso. Deus está forjando a gente para que o nome dele seja glorificado. Ele tem empurrado a gente para o centro da vontade dele. Então, que hoje a gente possa perguntar para ele: Senhor, qual é a sua vontade nisso tudo? É glorificar o seu nome. Então, me ajuda a participar disso, para que as pessoas te vejam através da minha vida. E de lambuja, a gente é abençoado, a gente é curado, portas são abertas, a igreja cresce, pessoas são transformadas, pessoas são libertas, pessoas são salvas, a gente vê os nossos filhos crescendo, porta de emprego é aberta. Essa é a cereja do bolo. E a profundidade disso são as vidas transformadas. O reino de Deus é propagado. Amém? Vamos orar? Podem ficar em pé, gente, sem timidez. Aqui é a casa do Pai. Fiquem à vontade, gente. Se vocês quiserem ajoelhar, levantar a voz, a gente está em família, aqui é a casa do Pai. A gente é filho, não por título, mas por fato. Não se esqueçam disso. Amém? Pai, nós te louvamos, Deus. Te louvamos porque nós somos adotados através de Cristo, Deus. Nós te louvamos, Pai, porque não poderíamos, Senhor, ter um Pai mais amoroso, Senhor, um Pai melhor do que o Senhor, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos moldado, o Senhor tem nos lapidado, Senhor. O Senhor tem nos levado, Senhor, a águas mais profundas, Deus, porque o Senhor tem enxergado em nós, Senhor, essa possibilidade, Senhor. Nós, Senhor, temos nos aberto, Senhor, a Ti, temos buscado a Ti, Senhor, mais e mais, Senhor, nós temos pedido, Senhor, culto após culto, Senhor, e nas nossas casas, para Te conhecermos mais, Senhor, e nós sabemos, Senhor, que cada situação que nós temos passado, como igreja, Senhor, e como indivíduo, Senhor, são respostas de orações, Deus, porque o Senhor viu em nós os corações abertos, Pai, para que Te conheçamos mais, Deus. Então, nós Te agradecemos por isso. Meu Deus, mas nessa noite eu Te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos visitar, Senhor, de uma maneira sobrenatural, Espírito Santo de Deus. E que o Senhor venha tocar os nossos corações, trazendo, Senhor, paz, trazendo, Senhor, refrigério, Senhor, trazendo renovo, Senhor, na nossa fé, Pai, trazendo renovo, Senhor, no nosso ânimo, Senhor. Meu Deus, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, Pai, como Jesus ali se sentiu sozinho, meu Deus. Nós nos sentimos, Senhor, sozinhos, Pai, desanimados, incapazes, Senhor, incompletos também, Senhor, sem fé, sem perspectiva, Senhor, e nós Te pedimos, Deus, que essa visão, Senhor, esse sentimento nessa noite venha a ser transformado, Pai. Venha a ser, meu Deus, mudado, Senhor, nos nossos corações, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, traz ânimo novo, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor. Restaura, Senhor, a fé, Senhor. O coração abatido, Senhor, quebrantado e cansado, Senhor. Desanimado, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, transformar, Senhor. Que o Senhor venha mudar nessa noite, Senhor, num coração, Senhor, cheio de fé, cheio de esperança, Senhor. Mas não, Senhor, nos momentos, Senhor, mas em Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor, troca, Senhor, as armaduras, Pai. Troca, Senhor, as vestes, Senhor. Coloca, Senhor, vestes de alegria, Senhor. Tira a veste de choro. Tira, Senhor, a veste de pranto, Senhor. Troca, Senhor, as vestes de cinza, Senhor, e coloca a veste de alegria, Senhor. De esperança, Pai, eu Te peço. Visita os lares, Pai. Em nome de Jesus. Tira, Senhor, toda a enfermidade, Senhor, que tem invadido os lares, Senhor, dessa igreja, Pai. E traz saúde, Senhor. Traz cura, Senhor. Traz transformação, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor.
Visita a tua igreja, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, oh Deus, e que a gente possa estar, Senhor, no centro da sua vontade, Senhor, e se alegrar por isso, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.